Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes, vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, deixa o hype. Se você ainda tiver o hype, hoje é quinta-feira, são 3 hype, né, por pessoa. Enfim, dá aquela moral, né? Comenta, compartilha, se inscreve no canal para o canal continuar sendo impulsionado no YouTube e quem sabe daqui uns anos a gente ser um canal de um milhão de seguidores, né, cara? Você já pensou ter 500 mil de seguidor aqui, 1 milhão de seguidor? Pô, seria muito legal, muito bacana. Uma voz na internet de um torcedor que fala de Vasco de maneira apaixonada, né, como uma família vascaína, e também mudaria a minha vida, né? Vamos lá, né? 1 milhão, eu podia ter aí, de repente, um trabalho numa TV comentando futebol, enfim, podia viver e dar uma vida melhor para os meus filhos através de um trabalho aqui diário, honesto, sempre contando com o apoio, com a força de todos vocês. Um dia a gente chega lá, com fé em Deus, vamos continuar trabalhando firme, que a gente vai aos poucos conseguindo queimar etapas e chegar longe, tá? Já chegamos bastante, tá? Mais de 130 mil seguidores, né? Um canal com bastante visualizações. Eu acho que a gente vai fechar esse ano com mais de 60 milhões de visualizações. Isso é muita coisa, cara. Para um canal que é de fora do Rio de Janeiro, feito com um celular, em um ambiente simples, modesto, mas feito com muito carinho, com muita dedicação a todos vocês que acompanham o canal. Bom, vamos falar de Vasco sem muito, já enrolei demais, né? Vou trazer uma informação do podcast Cruz Maltino, o ex-presidente do CAD. O CAD é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O CAD, por exemplo, quando estavam formando a SAF, ele é aquele que fiscaliza ali os negócios, né, entre clubes, a venda para empresas, né? Então, ele também estava atuando agora nessa formação das ligas, né, investigando os negócios em relação à liga. Então, é um órgão de fiscalização, tá? O ex-presidente Alexandre Cordeiro, ele assume a vice-presidência de Relações Institucionais no Vasco. Mas por que isso é importante? O fortalecimento institucional, nos bastidores, inclusive, é muito importante para o Vasco. Ele vai atuar na ponte entre o Vasco com autoridades e setor privado, tá? Ele segue à frente do seu escritório em Brasília, aberto após deixar o CAD em junho, tá? Então, para quem acha que isso não influencia, cadê aquela força que a gente falou que tem que ter nos bastidores, como a Leila Pereira tem do Palmeiras, por exemplo, né? A CBF, por exemplo, o Almichad lá, o novo presidente da CBF, ele entrou através de apoio da Leila Pereira, do Pedrinho. Isso aí conta muito, tá? Força institucional. Então, a CBF, o judiciário, a gente sabe que o grupo do Pedrinho tem muita influência no judiciário. Política também conta, né? O Flamengo abocanhou o Maracanã, um estádio público, por causa de influência política. O Vasco teve aí a lei do potencial consultivo, que vai permitir a entrada de 600 milhões de reais para ampliação, reforma de São Januário, através de influência política, né? Passando uma lei, né, que acabou beneficiando o Vasco. Então, sim, se fortalecer institucionalmente nos bastidores é muito importante. Eu não estou falando aqui para fazer coisas erradas, falcatruas, como alguns clubes costumam fazer, né? Não, mas ter pelo menos uma moralzinha nos bastidores ajuda a você não ser prejudicado, principalmente, tá? Bom, matéria publicada no GE destaca trabalho de recuperação do atacante Adson. Tem 2 no celeiro, né? O Adson e o Jair. Dos 2, o que está mais próximo de voltar em 2026 é o Adson. O Adson está sendo monitorado, estão monitorando a consolidação óssea da fratura dele, né, para ver se ele volta em 2026. O Adson sofreu uma fratura na tíbia e uma dividida no treino no CT Moacir Barbosa. A mesma perna que ele teve que fazer cirurgia, colocar aquela placa, lembra? Depois a placa estava incomodando a perna dele, o osso, né? Tiveram que fazer a cirurgia, tirar a placa e depois toma uma pancada, quebra a tíbia na mesma perna. Então ele passou por nova cirurgia, está fazendo um tratamento indoor e no campo, né? Já está treinando também.
né, com tratamento de preparação física e fisioterapia. Vamos ver se ele vai conseguir voltar em 2026. Essa consolidação óssea ela está sendo monitorada pelo Vasco diariamente para ver se está tendo ali, né, uma cura do osso que foi fraturado. O Adson tem 25 anos, contrato com o Vasco até dezembro de 2027. E olha, 2 pancadas no mesmo lugar, 2 cirurgias, 2 não, ele passou por 3, porque teve a primeira cirurgia, depois teve a placa colocada que não deu certo, depois teve que tirar a placa e agora uma outra cirurgia por causa da fratura. Não é fácil, cara. O jogador voltar, o psicológico do jogador, qualquer pancadinha dividida é um trauma, tem que ser trabalhado, até acho que nem só a questão de fisioterapia, a questão física, a questão mental é fundamental também, um tratamento psicológico para ver se ele consegue voltar e não se abater, porque é um jogador que vai viver num futebol que é competitivo, que é muito físico, e sim, esse trauma ele vai levar para a vida, né? Qualquer dividida, qualquer pancada, ele vai ter muito medo, vai ter muito receio. Acho que o Paulinho voltou assim, Paulinho Paula, lembra quando a gente falou que o Paulinho voltou um pouco sem confiança, teve algumas oportunidades e acabou que foi sacado do time, e a gente vai falar sobre isso agora, tá? Uma barca que o Vasco está fazendo, saiu na Tupi, na Rádio Tupi, e foi publicada pelo Dia, uma barca de jogadores que podem sair agora, depois do final de dezembro de 2025. Bom, vamos lá, como eu falei, uma matéria publicada no Dia traz uma barca com 7 jogadores podendo sair do Vasco agora no final do ano. E alguns nomes, eles geram polêmica, tá? 3 nomes praticamente certos nessa barca é o Maurício Lemos, zagueiro que veio do Atlético Mineiro, 29 anos, esse não joga, chegou, a questão física, fora de forma, sem ritmo, já não jogava no Atlético, depois teve uma lesão, acabou não dando certo. Eu lembro da coletiva que fizeram com o Maurício Lemos, chamando o cara de xerife, vai ser o novo xerifão da zaga do Vasco. Ilusão, cara, não deu certo e deve estar saindo fora. Outro que vai meter o pé é o Jean David, o meia chileno de 32 anos, veio do Toluca do México, tá encostado, tem contrato com o Vasco até junho de 2026. Vasco e jogador devem entrar num acordo para uma rescisão de contrato, tendo em vista que ele não é utilizado pela comissão técnica. E para finalizar, dos 3 que estão nessa barca de sair, os 3 mais prováveis, tem o Paulinho Paula, né? Esse é com muita lamentação do torcedor do Vasco, né? 28 anos, teve uma identificação muito grande quando ele chegou do Al-Shabaab, acho que era Al-Shabaab, né? Um meia que corria, que marcava, que finalizava, vascaíno, família vascaína, então teve uma identificação muito rápida com esse jogador. Infelizmente sofreu uma lesão séria de ligamento, acho que foi até aqui em Brasília, eu estava no jogo, e depois que ele voltou dessa lesão, nunca mais conseguiu jogar futebol. Teve até alguns jogos que ele entrou, mas muito sem confiança, acabou sendo sacado do time, nunca mais voltou. Paulinho Paulo tem contrato encerrando agora em dezembro de 2025, vai estar livre no mercado. Ouvi especulações de que ele pode parar, inclusive, no Grêmio, né, porto-alegrense, lá pode ir para o Grêmio, pode jogar no Sul. Tá aí os 3 jogadores que estão nessa barca, que certamente estarão nessa barca de dezembro. Agora eu vou falar de mais 3 jogadores, aí começa a sessão mais polêmica, jogadores que... Eu já falei do Paulinho Paula, né, que já é uma polêmica de jogadores, torcedores que tem um carinho, uma identificação com o jogador. Agora eu vou trazer outros nomes, que é o Lucas Oliveira, esse veio aí apadrinhado pelo Pedrinho Felipe, jogador que também não deu certo no Cruzeiro, foi para o Japão, veio para o Vasco e acabou não dando certo, né? O zagueiro Lucas Oliveira deve sair nessa barca. Não, e aí, esses 3 que eu tô falando aqui agora devem sair por empréstimo, tá? Por empréstimo. Os outros 3 saem definitivamente, esses 3 por empréstimo. Lucas Oliveira, o Garré, né? Esse que teve algumas oportunidades e acabou não dando certo. O Estrela, que também passou por uma cirurgia, passou por problema, o problema dele já era mais, parece que era genético, né? E esses jogadores, o Estrela, o Lucas Oliveira e o Garré devem ser emprestados. O Estrela também, eu acho assim,
é de lamentar o Estrela não ter tido uma sequência, uma oportunidade depois que voltou de uma lesão. Um jogador que quando entrou lá o Rafael Paiva, né, o técnico que utilizou a base, colocou o Estrela arrebentou com o São Paulo, um jogador de cadência, velocidade, força, e acabou que depois que voltou também não teve oportunidade. Então o Estrela, Lucas Oliveira e o Garré seriam emprestados, mas antes desse empréstimo eles devem passar por uma última reavaliação da comissão técnica para ver se tem condição de aproveitar eles para o elenco em 2026 e depois tentar achar um time que pague o salário, né, que queira sim trabalhar ou contar com esses jogadores. Para finalizar, o Puma Rodrigues. O Puma Rodrigues é um caso diferente. O Vasco tem interesse em ficar com o jogador, já fez uma proposta para os seus empresários, está na mesa, só que eles não responderam, não houve um acerto entre Vasco e o Puma Rodrigues. O Puma que constantemente está com a seleção uruguaia, quer disputar uma Copa do Mundo e tá vendo que hoje tem um titular absoluto que é o PH, ele é reserva, de repente vai querer ir para um time, para um outro projeto onde ele seja protagonista, onde ele tenha mais oportunidade no time titular, tá? E os 7 jogadores, eu queria a sua opinião, qual desses jogadores você não dispensaria nessa barca? 7 jogadores, tá? Qual desses você acha que seria importante contar com eles para a temporada 2026. Eu, particularmente, o Estrela, o Paulinho Paula, cara, teve oportunidade, né? Não sei como é que tá fisicamente, mas, cara, eu não vejo esses jogadores jogando menos que o Tietê, Cocão e o Hugo Moura, que são as opções do Fernando Diniz. Não vejo, cara. Garré teve bastante oportunidade também, Jean David esquece, Lucas Oliveira esquece, Maurício Lemos esquece, mas esses jogadores que eu citei aí, o Puma acho que é um jogador importante, não depende do Vasco, depende dele querer ficar, né? O Estrela e o Paulinho Paula, para mim, acho que teriam que ter assim, uma reavaliação e mais oportunidade para ver se renderiam antes de dispensar os jogadores, beleza? Você agora comenta, curte, se inscreve no canal, desejar uma tarde abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas.